Bom dia, bom dia, bom dia. Caderno de atividades, página 21, por favor, senhoras e senhores. Na verdade, senhoras, tem duas senhoras. Gabriela Gonçalves e Camila Silva. Com essa foto dela, paisagística. Ao fundo, vejo os morros. Bom dia. Bom dia, página 21, caderno de atividade. Muito linda essa sua foto, Camila. Eu sou impressionada com ela. Bom dia. Temos meninas hoje na sala. É pré-quarentena, com certeza, Gabi. Com certeza. Tá mesmo. Uma nostalgia da época que a gente podia sair, andar, tirar umas fotos paisagísticas. Olha, mais meninas. Bom dia, página 21, caderno de atividade. Hoje estamos tendo uma aula de meninas, por enquanto. Giovana, Camila, Ana, Gabi. Espera só mais uns minutinhos. Hoje nós vamos corrigir o capítulo 18. Emily, mais uma menina. Bom dia, Emily. Página 21, caderno de atividades. Vamos corrigir aí o caderno de atividades, capítulo 18, que nós não corrigimos ainda. Vou esperar mais uns minutinhos. Acredito que a população de hoje não vai ser muito grande, mas seguiremos. Página 21. Esperar mais uns 3 minutinhos aí. Espero que vocês tenham respondido o caderno de atividades. Quem o tem também, porque não sei se todo mundo tem, mas de qualquer maneira eu vou gerar a resposta. Vai ter um momentinho da aula que eu vou precisar da participação de vocês, para ver se a questão está certa ou errada. Aliás, uma grande parte da aula, porque as primeiras páginas eram de responder, as outras eram de marcar. Então, aquelas que é de marcar, eu faço uma interatividade com vocês, entendeu? Então, eu vou precisar da participação dessa galera toda que está aqui, tá? Todo mundo participando. Essa nossa aula totalmente feminina. Temos muitas meninas aqui. Então, vou precisar da participação de vocês. Sim, Ana Clara. Eu só não vou lembrar qual. E o segundo maior de produção é a soja. Falando sobre o maior produtor de exportação do Brasil, o segundo maior de produção é a soja. Eu tenho que saber o contexto da questão, mas sim, a soja aí é um dos nossos carros-chefes, tá? Principalmente aqui na região centro-oeste, tá bom, né, Clara? Aí eu tenho que lembrar qual é o contexto da questão. Eu liberei o gabarito para vocês, mas é qualquer dúvida, você também, a gente pode ver o que, que foi. Eu não me lembro, eu não vou lembrar da prova. Pois é, ajuda desse número absurdo. Tá. É, a gente tem que atualizar essas coisas, né, Ana Clara? A gente tem que dar uma olhada nisso. Porque como eu tive da questão de vestibular, né? Aí lá no livro estava cana-de-açúcar e você seguiu a lógica do livro, né? Hoje, a grande parte da nossa produção é da soja, principalmente aqui na região centro-oeste. É por isso que a gente sempre tem que estar se atualizando quando vai fazer vestibular. Eu vi que sua nota não foi tão boa quanto sempre é. Aí talvez foi algumas coisas que realmente não bateram ali, né? Se fosse, dependesse, né, se fosse um vestibular e dependesse dos livros que tivesse trabalhado, eu vi. Mas, de qualquer forma, você passou, querida. Você é ótima em tudo. Às vezes dá como é que fala? Uma oscilada entre o livro, porque o livro é atualizado só de 4 anos, quatro anos, né? E o vestibular, dependendo da época que foi o vestibular. E como é mais atual o vestibular aí nesse caso, aí não bateu. É uma pena. Tem que ficar mais atenta sobre isso, então, quando for fazer com vocês também. Mas aí isso a gente já sabe que não pode mais ficar grudado só no livro, então. Vamos ver. Vamos lá, gente, eu vou gerar. Oi, Camila, você de novo por aqui, meu amor?
Vamos lá, vamos gerar as respostas, vamos ver o coisa. Eu quero toda essa população que está presente na minha aula, participando na hora que forem solicitadas, por favor, tá? Toda a população feminina que está presente na minha aula, participando. Vamos lá? A questão fundiária no Brasil é um dos aspectos mais delicados no que se refere a disparidades socioeconômicas nacionais. Um dos reflexos associados diz respeito aos conflitos de terra. Leia o texto a seguir. A Amazônia concentra quase 60% das mortes por conflitos no campo no Brasil. Os estados que compõem a Amazônia concentram em 2012 489 dos 1.067 conflitos por terra registrados no país. 45,8% que envolvem desocupações, resistências e enfrentamentos motivados pelo acesso de terra. Então a gente vê a região Amazônia sempre está em destaque. Agora há alguns dias eu estava vendo uma reportagem que aumentou aí a devastação, enfim, a derrubada da Amazônia. A gente sempre, não especificamente em um governo, mas em todos os governos, né? A gente sempre vê essa questão da Amazônia. Algumas décadas atrás se falava muito que um dos governos brasileiros teria vendido ou trocado a Amazônia pela dívida externa, enfim, sempre se cria muita coisa. Por quê? Porque é uma região muito rica, né, em matéria-prima, em madeira, enfim. Também utiliza-se muito a questão da expansão agrícola nessa área, como você está falando aí, a questão fundiária, para a questão de derrubada de mata, para a criação de gado, e o solo da Amazônia não é muito rico, mas também para plantações. Vamos lá. De acordo com o texto com a Amazônia, está inserida no cenário nacional dos conflitos de terra. De acordo com o texto, como a Amazônia está inserida no cenário nacional dos conflitos de terra no país. Vamos lá. Podemos observar que a Amazônia é uma das regiões que apresenta os números mais preocupantes em relação aos conflitos de terra. Uma vez que em 2012, quase 60% das mortes por tais conflitos ocorrem nessa região. 45,8% dos embates estão associados à desocupação, resistência e enfrentamentos motivados pelo acesso à terra. Principalmente aí quem? População que mora na Amazônia, os índios, e mais aquela população ali ribeirinha, enfim, que tem terras ali, principalmente a questão da demarcação das terras indígenas. A gente vê muito conflito aí sobre isso, né? Porque desde sempre esses índios estavam lá e muitas vezes querem desocupar essas terras para explorar alguma riqueza mineral ou mesmo para estar explorando ali a criação de animais, entre outras coisas. Tá? Eu vou deixar aí uns minutinhos para vocês verem se acertou ou errou. Essas daí eu não volto na sala para perguntar que resposta vocês deram, não. As que eu vou fazer com vocês na sala são as de marcar. Daí eu só jogo aí ao vento as respostas. Caso queiram comentar, depois eu volto na sala, ou pode falar no microfone também, estejam à vontade, tá? Grande população feminina na minha aula a participar. Lembrando que hoje temos 2 maravilhosas aulas. Espero, quando eu transitar de aula para outra, vocês, população feminina, não desapareçam. Então, ó, tem alguém solicitando entrar em nossa aula. Bia, mais uma menina. Bom dia, Bianca Bandeira. Estamos corrigindo o caderno de atividades, página 21. Temos mais uma menina para a nossa aula tão feminina hoje. Vamos lá. Só um minutinho. Aguardem, confiem que a gente vai chegar lá. Aí está a resposta da letra A, da questão 1 da página 21. Vamos para a letra B. Por que a partir da década de 60 e 70 os conflitos de terra na Amazônia tornaram grandes proporções? Quais os principais grupos envolvidos nesse conflito? Vamos lá? Nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 60 e 70, a região Amazônia, pelo fato de representar a última ponteira agrícola do país, né, porque ele começa a povoar pelo litoral, vai se avançando, chega no centro-oeste e lá vai ser a última. Tem sido palco de um número maior de conflitos agrários. Os interesses de grandes proprietários de terras, de empresas agropecuárias e de mineração de madeiras, de garimpeiros, de colonos,
das comunidades tradicionais, dos povos da floresta, se confrontam e estão no centro dos principais conflitos. A gente sabe que um país, ele, economicamente, principalmente o país capitalista, é completamente explorado. Então, essa daí foi a última fronteira. Então, por ser a última fronteira, foi aquele último local que os colonizadores e depois os próprios governos brasileiros olharam, né, com mais atenção, que poderia ser explorado. A gente tem aí a famosa Serra Pelada, que é na região norte também, que foi explorado durante muito tempo o ouro, e naquele local só ficou ali, enfim, uma grande erosão. E, por fim, nós temos a Amazônia. A gente começa aí com a questão dos seringueiros, tem Chico Mendes, que acaba assassinado, enfim, entre outros conflitos que surgem. Tem mais gente solicitando a entrada em Mianma. Vinícius, bendito é o fruto entre as mulheres. Bom dia, Vinícius. Estamos corrigindo a página 21, caderno de atividade. Então, essa daí é a resposta da B, né? A última fronteira agrícola faz com que os interesses aumentem e os conflitos também, né? Então, a gente tem as comunidades tradicionais, aí, como por exemplo os índios, entre outros tipos de comunidades que vivem na floresta, que têm interesse de continuar vivendo e preservando a floresta, e mais aqueles que são interessados no desenvolvimento econômico do país e no lucro que isso vai trazer, né? Como o agronegócio seria um exemplo. Deixar mais uns minutinhos aí para que vocês possam copiar. Quem errou? Lembrando que hoje à tarde eu estarei disponibilizando, se tudo der certo, as nossas aulas. Se bem que as nossas aulas eu acho que não dá para disponibilizar hoje, pode ser amanhã, mas esse slide será disponibilizado para vocês hoje à tarde, ok? Juntamente com o roteiro de nossa aula de hoje. Vamos para a letra C. Ah, tem Maria, viu? Eu pulei. Ah, não, só tem a B. Ultimamente, políticas públicas têm reconhecido a importância do papel de povos e comunidades tradicionais no equilíbrio socioambiental brasileiro. Defina o que são tais comunidades, indica o seu papel e cite exemplos de uma delas. Vamos lá? Em todas as regiões do Brasil existem as comunidades tradicionais, que se caracterizam pela transmissão, principalmente oral, de seus conhecimentos de seu uso sustentável da terra. Isso aí tem no capítulo de vocês, de suas riquezas. Para exemplificação, os alunos podem listar aí, só falando, ações relacionadas às diversas comunidades, como os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os caiçaras, os faxinaleses, que a gente inclusive falou sobre todos esses aí na nossa aula, tá bom? Então, respondo aí ainda na página 21, como eu coloquei para você. Como eu falei, eu vou contar com a participação de vocês na segunda aula, que a gente vai fazer aquela questão das marcações lá, marcar tudo. Aí eu quero saber o que está certo, o que está errado, a gente vai fazer um pouquinho isso aí. Então, essas comunidades tradicionais estão nessa área desde sempre, né? Só para lembrando, faxinaleses aí são um nome que se dá às populações ali ribeirinhas, tá? Que estão ali naquela parte da Amazônia também. Porque aí tem os ribeirinhos, os indígenas, cada um tem uma determinação. Inclusive no livro de vocês tem a explicação lá direitinho de quem eles representam, tá bom? Então, só lembrando aí, quando os portugueses adentram o Brasil, eles dão de casa exatamente com os indígenas, né? Desde sempre ali. Os ribeirinhos, aquela população, principalmente que vive ali à margem dos rios Amazonas, né? Os quilombolas, enfim, aqueles que fugiram lá dos quilombos, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a questão 3.
Os impactos ambientais da atividade agropecuária no Brasil são significativos e demandam polícias rígidas, políticas, tá? Tá, polícias de fiscalização, tá? E demandam políticas rígidas de fiscalização, tá? Polícias aí. Observe a imagem de satélite da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é a Amazônia que pertence ao Brasil. Identifique o impacto associado, explique por que isso ocorre com as suas consequências. Então, vocês estão vendo aí essa parte da rosa, e aí são os impactos. Ele quer que você fale, que vocês falem, ele queria que vocês falassem quais são esses impactos e suas consequências. Então, vamos lá ver. As tonalidades rojas da imagem de satélite correspondem às áreas de desmatamento da Amazônia Legal, ou seja, na Amazônia brasileira. O qual, em virtude da ampliação das áreas de lavoura, que eu falei para vocês, de pastagem, ou ainda da extração de madeira, prejudica a qualidade do ar e altera o nível regional característicos climáticos, como umidade do ar, regime pluviométrico, ou seja, quantidade de chuva, comportamento térmico mais quente, mais frio, além de causar irreversíveis perdas de biodiversidade. Né? A gente sabe que são chamados rios voadores, que são aqueles grandes bolsões de umidade que sai da Amazônia ali, com toda a sua umidade, levando por toda a região aqui do Brasil, por várias partes, né? Então, a partir do momento que eu começo a devastar a floresta, que eu acabo com a floresta, primeiro, o solo vai ficar extremamente exposto, porque é um solo pobre. Segundo, que vai alterar completamente o clima da região, vai virar, em vez de um clima equatorial, úmido ali, eu vou ter o quê? Praticamente um clima desértico, porque vai ser uma área devastada. Então, tudo isso causa um grande impacto, além, como ele fala aí, da perda da diversidade aí, né? Além disso tudo, tá bom? Vou deixar aí um pouquinho para vocês poderem observar quem errou, quem fez aí, ou quem fez e quer melhorar a resposta. Então, vou deixar uns minutinhos para que vocês possam estar fazendo. Esse é o primeiro momento dessa nossa aula, a gente vai fazer essa que tem que responder. E na nossa segunda aula, os que retornarem para a nossa queridíssima segunda aula, nós estaremos corrigindo as de marcar. E aí eu vou precisar da colaboração das senhoras e do senhor ministro para falar aí quais são as alternativas que estão corretas, quais não estão corretas, e a gente fazer esse embate. E eu vou sempre gerando aí o porquê da resposta. Se eu não me engano de vocês, eu coloquei sempre o porquê daquela resposta, tá bom? As primeiras aí, talvez eu... Não, eu vou responder junto com vocês mesmo, que eu falei, talvez eu vou falando, mas é sempre bom saber o que vocês marcaram, né? E se não der tempo da gente fazer tudo junto, eu passo as respostas para vocês. E como eu falei, esse slide com todas as respostas será disponibilizado hoje à tarde para vocês na sala Google Classroom, tá? Então não se preocupem. Deixando um pouquinho aí para que vocês verifiquem as respostas. Ah. Os vestibulares em geral, gente, gosta muito de usar esse tipo de mapa, assim, sem nenhum enunciado, para você poder analisar. E você tem que levar muito em consideração o que você estudou sobre o que está explicando ali naquele texto. Né? Essa daí não estava tão difícil, mas vai ter algumas aí, por exemplo, a gente vai ver lá, vai ter um mapinha da página 25, da questão 10, que ele não especifica o que é, ele vai te dar um trechinho pequeno e você vai ter que meio que associar, tá bom? Pelas áreas que está sendo mostrada. Então vamos lá, vamos para a próxima. A atividade agropecuária brasileira até o início do século XX recebeu uma denominação informal muito comum. Nosso país configurava a economia de arquipélago. Né? Exemplifica o porquê dessa denominação. Já se fala muito isso aí em provas, tá? Vamos lá. Tal denominação é referência ao isolamento de cada área produtora em relação ao restante do país, como se fosse uma ilha. Fato comum até o início do século XX no Brasil. No caso da produção canavieira da Zona da Mata, é como se fosse uma ilha, com escassa comunicação e acesso às demais regiões do Brasil.
Isso também ocorria em outras localidades do país, como a área produtora de ouro na região de Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais, ou de café, no Vale do Paraíba, nas atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As relações econômicas, a produção e o transporte de mercadorias eram realizadas predominantemente entre a área produtora do mercado consumidor. Esse último poderia ser no exterior ou em território nacional. Então, é porque cada um definia por si. Hoje em dia, com o agronegócio, acaba se misturando um pouco, mas, por exemplo, como eu estava falando para a Ana Clara, a soja é um dos grandes destaques aqui da região centro-oeste, porque também vai variar muito da questão do solo, do clima, né? Embora o clima hoje, com as sementes modificadas geneticamente, não influencia completamente, né? Como, por exemplo, as uvas sendo produzidas no Nordeste brasileiro. Até pouco tempo isso era improvável, mas hoje em dia se tem. Vou deixar aí um pouquinho, a resposta é bem extensa, para ver aí quem já foi respondendo. Então, quem errou, quem não conseguiu completar, então vai arrumando aí, quem não fez, vai arrumando. Quem está sem livro também, sem livro, tira as fotinhas aí, tira print para poder estar ali com tudo pronto, porque quando tiver o livro. Quando tivermos as nossas aulas presenciais, estarei dando visto no livro completo, embora vocês já me mandaram fotos, né, dos 2 primeiros capítulos, eu vou estar dando visto também no livro completo, e principalmente nesse caderno de atividade aí, nesse último capítulo, que eu estou corrigindo somente agora. Se eu não pontuei esse último capítulo, eu vou pontuar o terceiro bimestre. Então, eu vou precisar de, querendo ou não, ver o caderno de atividades e o livro de vocês todo feito, né? Vamos lá. Ah, professora, eu não tenho livro. Copia no caderno, meus amores. Sandro, Pois não, Vinícius? você fala assim, você vai listar quando a gente voltar das aulas, a gente voltar nas aulas presencial? Sim, sim, sim. Na verdade, todos os professores. Mas não vai ser de imediato, não. Isso daí vai ser organizado direitinho, entendeu? Aí, tipo assim, aí eles vão pedir, por exemplo, um dia para levar os livros do primeiro bimestre. Provavelmente No dia será vai do assim. segundo. Sim, sim. Ah, Você vai ter que entendi, organizar, né? entendi. Tá? Mas não se preocupem, não. Quem ficou de recuperação no primeiro bimestre já levou os livros, porque a recuperação do primeiro bimestre foi os livros. Agora, do segundo bimestre, a recuperação não será os livros, tá? Agora, no segundo, será a prova mesmo. Isso daí depois, enfim, também vai ser acertado com quem ficar. Então, vamos lá, vamos para a próxima. Analise a expansão do cultivo a seguir com base nos dados do quadro. Então, Maranhão, área de produção em 1.000 para 2014 2015, estimativa. Maranhão, 1.000 hectares, né? 210, 2013 2014 632, 2014 2015 679. Piauí 62, 2013 2014 627, 2014 2015 670. Tocantins, 66, 2013, 2014, 784, 2014, 2015, 828. Bahia, 2002, 2002 nem tinha, 2013, 2014, 132, não, 1.312, desculpa, 0,7, 2014, 2015, 1.422. Como é conhecida a região formada por essas 4 unidades da federação, qual o seu principal cultivo? Então, eu não coloquei a resposta, não, só é diminuir o slide, vou diminuir aqui. Eu não coloquei para aparecer a resposta. Só isso. Deixa eu só tirar, anular. Isso. Agora eu vou voltar lá, aumentar de novo. Aconteceu um errozinho. Os dados dizem respeito à região conhecida como Mapitoba, cujo nome é formado pelas siglas dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que tem se destacado no século XXI com importantes produtores de, ó, a famosa soja, né? A soja, como eu falei, não é só do Centro-Oeste, tem grande parte do Brasil aí dominando, o Centro-Oeste é o que mais domina, mas aí está a Mapitoba. Isso aí tinha no livro de vocês, se eu não me engano. Tinha, se eu não me engano, não, tinha no livro de vocês, esse contexto aí da Mapitoba.
Tinha um contexto aí da Mapitoba no livro de vocês. Deixar aí um pouquinho para vocês poderem copiar. Eu quis tomar uma aguinha. Já sei de bater. Daqui a pouco a gente já vai passar para de marcar. Colocando mais um aqui de responder. E a gente já vai para as de marcar. São várias de marcar. Deixando aí um pouquinho para vocês copiarem as respostas, tá bom? Reforçando que hoje à tarde será enviado para vocês esse mesmo slide dentro do roteiro lá na sala do Google Classroom. Gente, por que aumenta-se tanto essa produção? A gente tem que acusar muito a questão da tecnologia. Por exemplo, a produção aqui no Centro-Oeste tem muito a ver, eu já falei isso para vocês, de alguns desenvolvimentos de plantas transgêneras. E, além disso, da Embrapa, o nosso solo aqui é um solo muito pobre, né? Então, da Embrapa desenvolver um processo de mistura de cal ao nosso solo e fazer com que esse solo fique mais produtivo. Então, por isso, muitas vezes ali na Bahia, em 2000, 2001, né, nem tinha produção, mas depois, com a aplicação de tecnologias, enfim, modificações de semente, entre outras coisas, começa a produção e em larga escala, se a gente observar, né? Então, vamos para a próxima. Observe a produção da soja, importante cultivo para a economia nacional, representada no mapa a seguir, e analise como esse produto se distribuiu em território nacional, destacando o papel da Mapitoba, que a gente já viu ali, né? Então, aqui, se vocês olharem, somente municípios que produzem mais de 5.000 toneladas, 5.008 toneladas, né? Então, se vocês olharem, como eu falei para vocês, é a região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, enfim, eu tenho um grande destaque, né? Depois aí a região do Mapitoba, como ele mesmo falou aqui, eu vou ter aqui, por exemplo, Tocantins, é um exemplo, né? O Maranhão ali, o Piauí, a Bahia também aí com destaque, né? E a região sul do Brasil. Então, quando a gente vê, como a gente tinha até comentado agora, a soja é um grande produtor, um grande produto de exportação brasileiro, tá? É produzido em grande quantidade, grande tonelada. Então, vamos lá a pergunta. Eu já coloquei a resposta, que ótimo. Podemos observar um destaque dos municípios da região sul e centro-oeste. Atualmente, a região centro-oeste apresenta uma das mais elevadas produtividades na lavoura de soja do mundo, superando os estados da região sul na produção nacional. É o que eu falei para vocês. Já com a nítida expansão também em municípios do norte, onde houve a expansão da fronteira agrícola, especial a partir das décadas de 60 e 70, a região de Mapitoba, que se destacou no início do século XXI. Aí está falando, informa o aluno que o mapa se refere à estimativa da produção de soja no Brasil na safra 2014-2015, como eu falei, um pouco até antigo aí em relação às provas atuais, né? Mas 2014-2015. Vou deixar aí um pouquinho para vocês responderem, porque as próximas nós vamos começar a responder com a participação de vocês. Eu só vou analisar o que tiver para analisar e eu volto para a sala e eu peço a participação de vocês para vocês me falarem se a questão está certa ou errada, tá bom? Eu vou deixar aí mais uns minutinhos para que vocês possam estar copiando. Não precisa estar idêntica a minha, claro, a resposta de vocês. Tem que ter uma certa lógica, né, parecendo com o que está aí, né? Não precisa estar idêntico, vocês sabem disso. A partir das 7, que a gente vai começar daqui a pouquinho, nós vamos começar a analisar os gráficos do texto e eu volto para a sala aí para a gente ver a resposta de vocês, qual que vocês acham que está certo, qual que vocês acham que está errado, e depois eu dizer aí por que está certo ou por que está errado, depende do contexto, se quer marcar errado ou certo, tá bom? Então vamos para 7.
Aí vocês estão vendo que a gente tem uma tabela. Considera a tabela básica. Assassinatos de indígenas no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Em 2003, no Brasil, 43, Mato Grosso do Sul, 3. E assim vai. Em 2004 diminuiu, né? A gente vê, em 2007 foi a época que mais aumentou, 92 no Brasil, 53 no Mato Grosso do Sul, né? 58% aí. E em 2012, aí um dos últimos dados, eu tinha 51 no Brasil e 31 no Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente sabe que o nosso país houve, querendo ou não, né? Embora os indígenas morreram mais por gripe, enfim, por doenças assim transmitidas muitas vezes pelos portugueses, eles não tinham imunidade sobre aquilo. Muitos foram também assassinados naquela época ali da conquista do nosso território, mas não deixaram ainda de entrar em conflitos e de serem assassinados. Então vamos continuar aqui. Com base na tabela e seus conhecimentos, está correto afirmar que vamos voltar para a sala e agora eu vou ler as alternativas e vocês irão me dizer se essas alternativas estão corretas ou se essas alternativas estão erradas, tá bom? Então, eu vou lendo e vocês vão me falando se está certo ou se está errado. Então, preciso da participação de vocês. Não dá para vocês ficarem mudinhos, tá? Mato Grosso do Sul é o estado que concentra o maior número de indígenas no país, segundo o Censo Demográfico de 2010, o que explica o percentual elevado de sua participação no número total de indígenas assassinados. Está certo ou está errado? O que vocês acham? A letra A. Não, não é para falar qual é a letra, Vinícius. É só para falar se está certo ou errado, amor. Errada. Você colocou o Ed errado? Ah, tá, entendi. Desculpa, Vinícius. É porque eu pensei que você estava falando, é a E. Então, tá, todo mundo falou que está errado. Tá certinho, não é Mato Grosso, né, gente? Ok, Gabriela. B. A quantidade de indígenas assassinados no país diminuiu principalmente no Mato Grosso do Sul, em função do maior número de homologações de terras indígenas efetivadas, por pressão da bancada ruralista no Congresso Nacional. Primeira coisa, você tem que saber o que é a bancada ruralista, né? Tá errada, sim. A bancada ruralista, que muito se falou aí ao longo das eleições, é aquela bancada, né, de pessoas que apoiam aí o agronegócio na Amazônia, né? São dos ruralistas, daqueles que querem, na verdade, explorar e não defender. Então, não estaria certo mesmo. No Mato Grosso do Sul, a maior parte dos conflitos que envolvem indígenas está relacionada com o projeto de construção de grandes usinas hidrelétricas. O que vocês acham? Essa está certa ou errada? Errada, Ana Clara Quirino. Vinícius errada, Emily errada. Ótimo. Gabriela errada, Giovana também acha que está errada. Ótimo, ótimo, ótimo. No período abrangido pela tabela, a participação do Mato Grosso do Sul no total de indígenas saciados é muito alta, em consequência principalmente de disputa envolvendo a posse de terra. Então, se vocês falaram que todas está errada, essa dá certo ou errado, dá certo. Né? A gente tem que falar aí da questão da posse de terra, Mato Grosso do Sul, principalmente criação de animais, aí, né? Então, vamos voltar lá só para a gente confirmar e ver a explicação que a gente tem ali para dar uma reforçada também até no tema aí para vocês. Então, como vocês afirmaram, Mato Grosso do Sul está errado, essa primeira, né? Explica o percentual elevado, então, como a gente viu, não é o maior número de indígenas. A quantidade B também estaria errada. A C, Mato Grosso do Sul, a maior parte de conflitos que envolve estar relacionado ao projeto de construção, não. A D, o grande número de indígenas assassinados, explicou a voz da atividade de extração de ouro. Eu pulei essa, agora que eu vi. O grande número de indígenas assassinados no Mato Grosso do Sul explica-se pelo avanço de atividade de extração de ouro em terras indígenas. Errado, erradíssimo. E a E, o período abrangido pela tabela, a participação do Mato Grosso do Sul no total de indígenas assassinados é muito alta. Deixa eu apertar aqui só para ver se eu coloquei a explicação. Sim. Os dados apontam que o estado do Mato Grosso do Sul concentrou 56% dos assassinatos de indígenas. O avanço da soja, da pecuária e de outras atividades econômicas rentáveis durante o final do século XX intensificou os conflitos em torno de posse de terra e pela manutenção da cultura dos povos do Cerrado. Além disso, nos limites orientais e meridionais, na região amazônica,
parte do norte do Tocantins, que a gente viu, do sul e sudeste do Pará, do meio norte do Mato Grosso, do sudeste do Maranhão. Também há muitos conflitos agrários. Então aí se dá, principalmente aí pela questão da soja, né? Pela questão aí da agropecuária, principalmente ali no Mato Grosso, a grande criação de gado que a gente tem ali, tá bom? Então, essa daí é a explicação, sempre agora quando eu estiver respondendo eu vou dar as explicações também. Vamos para a próxima. Considere as tabelas e responda a questão. Estrutura fundiária, pequena propriedade, né, menos de 200 hectares, a média 201 a 2.000 hectares e a grande 2.001 e mais de hectares. Em 1992 eu tinha 26,59 pequenas propriedades, 34 de média, 39,31 de grande. Uma herança colonial que a gente já sabe. Em 98 diminui, na verdade, as pequenas, vai para 24, a média 32 e aumenta a grande, que vai para 42, o famoso agronegócio aí começa a surgir. 2003 há um aumento aí das pequenas, né, agricultura familiar, enfim. A média vai para 36, também aumenta, e a grande cai. Porcentagem dos imóveis, pequena, menos de 200, média de 2.000 a 200, enfim, a mesma coisa. 1992, eu tinha 92,35 dos pequenos, a quantidade. 7 dos médios e 0,65 das grandes imóveis. 98 eu tenho 91, que é um pouquinho dos pequenos, 7,24 da média, aumento, 0,77 da grande, aumento. 2013 eu tenho 92,56, né, aumento um pouquinho aí em relação a 92, da pequena, 6,67 da média que cai, e eu tenho 0,77 que permanece a mesma aí da grande. Então, eu tenho que analisar isso daí. E quando eu tenho que analisar a estrutura fundiária, eu tenho que lembrar da nossa famosa herança colonial, né? Que a gente tem dos grandes latifúndios produtores, aí, monocultores. Vamos lá? Com base na análise da tabela e nos conhecimentos sobre a transformação do espaço agrário brasileiro, pode-se afirmar que no período selecionado, vamos voltar para a sala. Vamos lá, eu vou ler a A, tá bom? O aprofundamento das relações capitalistas no campo preservou a grande propriedade, mas fragmentou a média e a pequena propriedade. A letra A, vocês acham que está certo ou está errado? Profundidade das relações capitalistas no campo preservou a grande propriedade, mas fragmentou. Certa com uma pergunta, né, Clara? A gente vai analisando as outras para vocês verem. Giovana acha que está certa. Vamos analisando as outras para ver se essa está certa ou errada, tá bom? O Vinícius também acha que está certo. Vocês vão achar que as outras estão erradas porque estão falando que essa está certa. Mas a gente vai analisando todos para ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Tenho dúvida, ok, galera? A gente vai analisar as outras, aí a gente vai vendo, tá? A distribuição mais equitativa das propriedades reduzida a dependência do campo em relação à cidade, o que significa estagnação da modernização. Estagnou, mostrou alguma parada aí da modernização, será? Será que seria essa?